Olá, bom dia. 40 mil pessoas por ano morrem no Brasil por conta de acidentes de trânsito e mais de 60% dos leitos da UTI também são ocupados por vítimas de trânsito. E muitas campanhas têm sido feitas ao longo do tempo para reduzir esses números, mas parece que os números insistem em não baixar. Essa semana foi aprovada aqui na Assembleia mais 2 projetos nesse sentido. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi o deputado César Pires. Bom dia, deputado. Bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso café. Para mim é uma alegria, honestamente que é. Ok, eu agradeço, claro. O senhor teve 2 projetos aprovados agora, que já foram até para a sanção do governador, né, com relação a garantir a seguridade no trânsito. Vamos falar rapidamente desses projetos? Bora. O primeiro que eu acho mais importante, para você ter uma ideia, o Maranhão tem 217 municípios. Dos 217 municípios, apenas 58 municípios estão integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, né? Ou seja, o trânsito foi municipalizado, o que equivale a 26 ponto alguma coisa por cento e virando as costas para o restante, quase 73%. O que nós estamos propondo com isso? Que os municípios só terão da agora por diante recursos do governo estadual por meio de convênios, se eles estiverem com seus trânsitos municipalizados. Nós retiramos de pauta a questão de áreas de concentração de necessidade, que eu chamo assim, que é o caso da saúde e da educação, porque não podem ser penalizados. Mas o restante, com o estrada vicinal e outras coisas que a Prefeitura gostou muito, nós excluímos isso. Aprovamos por unanimidade para a sanção do governador, vamos aguardar. Qual a expectativa que nós temos? Para você ter uma ideia, toda e qualquer estatística de trânsito no Brasil e, sobretudo, no Maranhão, é falsa. Por que é falsa? Onde é que você Todas são falsas? Todas são falsas. Tudo que você vê aí, em média, em relação a essa situação, ela é falsa, às vezes, para menos. Por exemplo, se você disser para mim que cresceu o número de embriagados dirigindo, eu diria para você aonde é feita essa fiscalização. Bom, aqui em São Luís Imperatriz aqui baixou muito onde é feito. Mas quem que me diz nesses 70% dos municípios que não são feitos nenhum tipo de averiguação, nenhum tipo de abordagem? Isso faz que nós temos 1.600.000 produtos, veículos motorizados. Desses veículos que nós temos, grande parte sequer estão regularizados. Quer dizer, não é regular o veículo, não é regular o motorista e a o pesquisa também não é regular não depois. É regular. Quer dizer, a gente vem amontoando, não vou falar irregularidades, vamos fazer coisas erradas que dão um resultado pior ainda. Muito. Vamos ver aqui uma coisa. O sujeito diz assim, não, morreram no trânsito maranhense X pessoas. Esse é o que se tem certeza, é muito mais. Vamos aqui que em Alto Parnaíba, o sujeito foi atropelado hoje, depois foi para o médico, ficou com sequela, 3 anos depois morre. Será que as estatísticas vão dizer que foi trânsito? Com certeza não, porque não há registro sobre isso. Certo, entendeu? Certo. Por aí vai para você ver o agravamento que é. Se você disser para mim, só sabe o Detran que tem 1 milhão de motos que tem, aproximadamente tem 600 irregulares. Está certo, o Detran sabe, porque está lá irregular. Aonde eles estão, lhe garanto que o Detran não sabe. E como abordar, também não sabe. Outra coisa, o finado Luciano Moreira morreu por quê? Um animal atravessou a pista e o motorista foi desviado de noite. E quantos outros não tem por aí? Você sabe o que é? Aí nós vamos perguntar para a Polícia Rodoviária Federal por que elas não prendem. Ela disse, olha, nós temos carro, nós temos logística, temos estrutura e podemos fazer. Mas botar esses animais aonde? É necessário que as prefeituras comecem a dizer assim, não, nós temos uma ambiência de tantos metros ou em tantos quilômetros que os animais vão ficar ali. Não tem. Então eles apenas tangem o animal. Ele tange o animal vai ali, a cerca impede, fica na beira da pista, volta de novo, que outro problema. Então o senhor me deixou muito desanimado assim, logo nesse começo de entrevista. Quer dizer, são vários erros que vão se acumulando que levam a esse resultado. Mas ao mesmo tempo, a gente tem capacidade de resolver todos esses erros que vêm acontecendo? Teria, ou o mais grave, uma prefeitura X, segundo me informou a polícia no dia da audiência pública aqui no prédio da comunicação, e ali a polícia foi abordar o município X. A prefeita chegou e disse que não aceitava isso. E eles têm autonomia, o município tem, então não deixou, devia ser um convênio amplo onde permitisse esse tipo de procedimento. As prefeituras não cobram e não multam os mototaxistas e nem tampouco averigam os carros porque tira voto. Ou seja, é melhor tirar a vida do que tirar a moto. Aí sequela tudo. E com isso o hospital. Mas o grave do hospital é que a gente não... Eu como político, agora pela manhã mesmo recebo um telefonema. Deputado, consiga
uma cirurgia no hospital Carlos Macieira, que o sujeito está internado aí há um mês, eu ligo para lá. Olha, a gente tinha maior vontade, mas não tem UTI. Aí, resultado, o fulano passa sofrendo 15, 20, 30 dias, como já teve pessoas ligadas a mim de Codó, que eu deixei aqui, porque não tinha leito de UTI para uma cirurgia de tirar um tumor na cabeça do fulano. E não tem porque ela está ocupada. Está ocupada, em parte por conta dessas situações. Você viu o desdobramento que é? É uma verdade. Coisa, então, é preciso ter consciência. Fomos na FAMEM, não, as prefeituras não têm condição, vão fechar a porta, até o ensino vai terminar em novembro. Eu disse, para trás, onde é que fica essa prioridade? Ninguém olha. E os prefeitos têm pavor de tentar abordar uma moto porque que vai perder voto. É isso que atrapalha o processo de municipalização? Muito. Não é falta de recursos que eles alegam, mas também tem gente que me diz que tem recurso a nível nacional e que falta simplesmente um aparelhamento. E veja bem, desses 58 municípios que estão integrados à municipalização do trânsito, apenas 5 operam. 5 fiscalizam, dentre eles São Luís. Quer dizer, a gente já tem uma deficiência no processo de municipalização, que são um pouco mais de 58 só. 58, né? Aí dentro desses 58, a gente tem quase 40 que não fazem nada. Na verdade, 53, só tem 53, 5%. Aí não vale nada o processo de municipalização? Não, porque o próprio utilizador desses tipos de veículo, que é o mototaxista, ele fazem campanha para não fiscalizar e depois está aí a sequela, doente, sem poder trabalhar. E o DPVAT, você já imaginou quanto é o prejuízo que o DPVAT tem? Pois é. Por aí vai, é um negócio tão sério. São tantos desdobramentos que a gente fica até tonto sem saber por onde falar, né? Porque a gente vai ter desdobramentos na saúde, no DPVAT, no processo eleitoral. São muitas vertentes que o trânsito vai se espalhando e vai contaminando, eu posso dizer assim? Pode. Você quer ver uma coisa? Um bogue cai. 139 pessoas. É clamor mundial, né? Apelo mundial. Não vou viajar de avião. O que é isso? O avião não presta, a Boeing não deixou de fabricar. Isso morre quase que por dia no Brasil de trânsito. Pois é. E onde é que está o apelo para isso? É uma coisa invisível, ou a gente já está tão acostumado com a situação que de alguma forma ela não desperta mais essa atenção, ela não desperta mais na gente essa compaixão que um bug quando cai e mata, mesmo que seja 50 pessoas, a gente sente? Sente, porque, veja bem, foi feita uma pesquisa pela Universidade de Campinas, por alunos da pós-graduação, em que a coisa que foi perguntado, dentre uma das perguntas, foi o seguinte: quem de vocês já viu um acidente de trânsito com moto? Você sabe quanto é que deu? 100%. Todo mundo já viu. Não tem um que não viu na tua passagem no teu carro, na tua passagem no teu ônibus, buscar teu filho na escola, um neto na escola. Sempre você viu um dia. Não tenha dúvida viajando pelas estradas. Já passou, entrou debaixo do nosso carro para desviar de um buraco, acabou, entrou debaixo. Passou por mim e bateu no meu carro também, ali no Tirirical. Bom, caiu, eu tive que levar para o médico. Mas aí isso banaliza e de alguma forma tira essa sensação de isso é um acidente, isso precisa ser evitado, isso causa problemas para mim, para a sociedade, para todo mundo. Essa banalização toda atrapalha isso? Você foi perfeito, a banalização atrapalha em tudo, não é preciso dizer mais nada. O dia que deixar de banalizar a vida do trânsito, nós vamos conseguir ter um trânsito bom. Então, e você acredita ainda que esse meu projeto de lei ainda pode ser vetado? Eu não acredito, mas essa banalização nós não vamos mais falar nada, porque vamos falar agora só no próximo bloco. Eu vou fazer um rápido intervalinho e a gente vai voltar já para continuar falando sobre isso. Só um minuto. De volta aqui para mais um bloco de conversa sobre problemas no trânsito, do projeto de lei aprovado sobre esse assunto e tudo mais. O senhor está falando que existe a possibilidade de ser vetado, mas como? Se a gente tem assuntos assim, coisas bem relevantes que foram abordadas aí. Deve haver pressão das prefeituras, alegando que não tem condição financeira para poder impor a municipalização. Mas a nossa parte foi feita, tanto como presidente da Frente Parlamentar de Defesa na Vida no Trânsito, que é uma frente que nós criamos aqui com o apoio do SOS Vida e do Observatório do Trânsito, qual vou receber uma homenagem amanhã, às 19 horas, por conta dessas minhas iniciativas. E nós temos mais iniciativas, mas
inclusive, de que nenhuma moto deva sair e carro deva sair dos postos de venda ou de revenda sem que esteja totalmente já regularizado, com IPVA pago. E aí a expectativa que a gente vive é que haja uma compreensão, ainda que abra prazo, dessas negociações que nós fizemos. E o mais importante que eu vejo é que o Ministério Público adotou a ideia, né? A Justiça também, por meio do doutor Douglas Martins, tem sido um sustentáculo da Vara de Interesses forte. Difusos Coletivos, né? O doutor Luiz Gonzaga também, botou o doutor Agamenon, um procurador forte também que está levando isso. E eles disseram para nós que abriram um prazo já para uma recomendação a todos os promotores que abram prazo para as prefeituras, onde vão levar a improbidade administrativa, se apropriando do artigo 24 do Código Nacional de Trânsito, que remete ao Poder Público Municipal a obrigatoriedade de fazer a municipalização, e eles não fazem. Então, essa luta nossa, se não tiver o Ministério Público e a Justiça, nós vamos ficar só aqui por trás da luta mesmo. Deixa eu perguntar, deixa eu tentar simplificar. Se não for adotado o processo de municipalização, se não for iniciado o processo de municipalização, o gestor pode incorrer em improbidade administrativa, é isso? Foi isso que o doutor Luiz Gonzaga, na audiência pública que nós fizemos, uma aqui na casa e outra lá no Ministério Público, que ficou bem claro a participação do Ministério, a cobrança, e eles vão fazer um TAC de termo de ajuste de conduta, se não tiver, vai remetido à Justiça. Como o doutor Douglas estava lá, também representando o TJ, no caso desse segmento, eu creio que essa união de forças, elas poderão dar um resultado extremamente positivo. Vai haver a guerra, a luta, mas os dados são extremamente relevantes para que a gente possa justificar o governo da necessidade de fazer. Deputado, se o senhor tivesse que dizer assim, esse aqui é o pior problema que a gente tem no trânsito, pelo menos aqui no Maranhão, teria assim algum ponto bem específico, tipo, é moto, é bebida? O que o senhor considera mais grave nessa nossa briga no trânsito todo dia? Os dois, né? Mas a bebida já diminuiu um pouco, embora as estatísticas sejam falsas. Mas a imprudência do mototaxista e a ausência dele em relação às parafernálias, eu diria assim, a questão protetora dele mesmo, porque às vezes protege a cabeça e deixa o resto dos membros totalmente desprovido. Quando protege a cabeça? Quando protege. Às vezes leva 4, você é testemunha disso, todos nós que assistimos televisão, vai e volta, você vê a televisão que faz uma campanha, e apesar da campanha, apesar de mostrar, a imprensa não tem sido omissa nisso, os resultados e as observâncias têm sido pífios em relação a essa situação. Pois é, esse embotamento da conscientização geral, que a gente fica pensando assim, a gente mostra tanto, tem tanta campanha de conscientização o tempo inteiro, né? Nem dizer que tem uma por ano não, tem quase uma por mês. E a gente vê os resultados, a gente vê as estatísticas, a gente vê os números, mas o que acontece? As pessoas não tomam consciência, não tem como fazer, abrir a cabeça a gente não pode, né? Mas não tem outro jeito. Só a punição da multa. A punição. O homem chora mais pela perda do bolso do que pela morte do pai. Já dizia Maquiavel nos Príncipe. Está lá, bem letras garrafais. Ou seja, isso foi lá no século XVI que ele disse isso. Continua tão atual, né? Continua tão atual, porque é verdade. Ou você pune de alguma forma, e todo mundo tem raiva. A campanha daqueles que se levantam, se insurgem contra o comportamento de uma pessoa usar 4 ou sem capacete ou sem protetor, é terrível para o político. É preciso ter coragem de fazer esse enfrentamento, sabe? Se é terrível para o político em todos os tempos, imagina-se no ano eleitoral. Vai ficar complicado? Muito. A gente está no finalzinho do ano pré-eleitoral, daqui a uns dias a gente já entra em 2018 com um ano eleitoral. Essas medidas todas elas vão ficar guardadinhas lá na gaveta por enquanto. Eu acho. Agora mesmo eu vi uma situação, me ligaram aqui, que um prefeito X está passando uma máquina no campo, na Baixada. Diz que vai fazer uma estrada. Eu digo, no início da chuva, ele vai dizer que não continuou por causa da chuva. Mas o povo acredita que é verdade. Então, a ilusão e a esperança é o ópio da sociedade. Se você não conseguir vender esperança, sonhos alternativos, você não consegue entrar no mundo político. Porque a própria sociedade, se você for muito correto, ela te rechaça, sabe? É preciso ter um ponto de equilíbrio. Eu não sei até quando o ponto de equilíbrio. Como você tem apenas um pequeno quantitativo de pessoas que levam a termo a observância das coisas, da vida, e processa essa observância, você termina cedendo, se você quiser ser político, a maioria. Mas a gente está passando por um período assim tão delicado na política, a gente até deixou o trânsito, né? A gente está passando por um período tão delicado na política que a gente pensa assim, daqui para frente a coisa ou melhora ou
piora de uma vez. Esse processo, ele não serve de refinamento, assim, de uma depuração, para a gente, eu falo a gente aqui do lado de cá, que não somos os políticos, prestar mais atenção no que a gente está fazendo, levar nesse processo de conscientização maior? Elda, eu nunca votei, eu não sei com a internet, eu não experimentei, que eu vejo aí, todo dia está saindo colegas que votaram isso, votaram contra, votaram não sei o quê. Mas lá atrás, quando eu votei a favor de professores, saíam uns cartazes, naquela época não tinha riqueza da internet. Saíam uns cartazes e eles diziam assim, esquenta nosso café. Votar nunca mais nesses professores. Aí um belo dia, eu fui numa campanha e lá estavam os professores segurando a bandeira de um colega candidato. Eu perguntei, e aí, pô, vocês não disseram isso? Foi naquele momento, deputado, agora é outro momento. Aí, por que eu te pergunto, de que adiantou eu votar tudinho certinho? Entendeu? Então, Elda, não é só o político, não, Elda. Não é o político só que é errado. O voto é uma coisa que é um instrumento poderoso, mas ele é falível, tu está me entendendo? Justamente pela falta de observância que você falou. Mas, assim, vamos dizer também, antes a gente não tinha esse conhecimento todo que a gente tem agora. A gente tem a Lava Jato, a gente tem a Petrobras, a gente tem o Odebrecht, a gente tem tanta coisa escandalosamente horrível que de alguma forma tem que chocar a sociedade. A gente está chocado, tá? O senhor não tem esperança de que isso mude um pouquinho esse resultado que a gente vai ter na próxima eleição? Deixa eu explicar para você. Me explica aí para ver se eu entendo direitinho. Dos 5 livros do Torá, começa por Gênesis. E lá no livro do Torá começa por Caim matando Abel. Começa por Adão pecando. Começou tudo assim, só de pecado. Desde o princípio, desde o princípio, coisas. As coisas, irmão matando irmão. Eu vejo o Eva tentando enganar eu vejo Adão o Éden diferente. Assim, por exemplo, eu vejo como ali foi a maçã foi o primeiro símbolo do livre-arbítrio, ou seja, o sujeito teve o direito de fazer as suas opções. A simbologia para mim de Gênesis é no livre-arbítrio. Então, mas desde o início que essas coisas são assim. Então não tem, é muito difícil. Se você acha que a genética é infalível, né, a genética é infalível, o genótipo, o fenótipo é mutável, né, de acordo com as circunstâncias. Você muda no frio, quer o pelo e tal. Mas o genética vem lá para cá. E se você aprendeu a matar lá de trás, a fazer tudo errado lá, a genética vem lá para cá, não pode ser diferente. Então você sempre tem um gene, um genoma, um berço, um depósito dessas coisas ruins. Está entendendo? Então, assim. Esse depósito tem que ir diminuindo ao longo do tempo, senão não tem formação. Não tem. Não tem. Quando você vê agora que todo mundo imaginava que não podia mais acontecer a Terceira Guerra, você está vendo agora o Trump fazendo isso e aparece um fulaninho pequenininho, dos olhos rachados, tentando... Puxadinho, né? Então não tem, sempre vai aparecer, por isso que a Bíblia dizia, nascerá o anticristo a qualquer momento que vem iludir o mundo. Eu não sei se é o Trump ou se é ele. Entendeu? A gente pode escolher um dos dois. Escolher um dos dois que eu não sei qual é. Né? Qual é? Mas os dois malucos. Se for pela aparência, a gente fica com o Trump. Né? Então, essas coisas que eu digo para você. Então, vamos voltar para o trânsito? O papo é tão gostoso. A gente foi para o Trump, mas a gente vai voltar para o Trump. Sim. Esses projetos devem ser sancionados ou vetados até quando, mais ou menos? Até quanto a gente teria a expectativa de que isso entre... 30 dias. Se ele não tivesse, nesse período, já teve caso de projeto de lei meu lá atrás, em que o governo esqueceu, aí eu aspei ou não, de que veio para cá e a Assembleia, né, teve que fazer as suas promulgações. Mas olha bem uma coisa. O outro projeto de lei nosso é que vai haver obrigatoriedade de se passar dessas pessoas que contratam delivery, mototaxista para fazer entregas, ou né, de alguma forma, vão ter que fornecer os equipamentos. Não é o capacete só, não. A Semar veio para cá no dia e trouxe um. Agora mesmo eu cruzei com um. Todo aqui os protetores torácicos, teve aqui de tornozelo, das articulações, tanto do joelho como aqui do cotovelo. Luvas próprias para poder, na derrapagem, ele fazer esse tipo de coisa e os capacetes passar por testes. Nem todo capacete resiste, né, não suporta, não tem os ISOs da vida para poder fazer. Então, isso aqui é outro projeto nosso, da obrigatoriedade de fazer isso para a gente. Quem contrata, fornece o equipamento e é responsável pela segurança. Olha, deputada... Senão você vai receber pizza na sua casa ou qualquer outro tipo de entrega e você vê que ele não tem culpa, coitado, tanta culpa por aí, vive daquilo, só com um capacetezinho.
E aí eles desviam do teu carro do meu, de quem passa tu vê como é que é, né? É verdade, é verdade. Olha, é assim, o assunto é tão extenso, tem tantas ramificações, tantos caminhos que a gente vai ter que conversar outra vez sobre isso, tá? Entendo. Porque o nosso tempo acabou, quer dizer, nosso café não é cenográfico, você sabe, né? A gente pode continuar comendo, tomando café. Vamos tomar esse café todinho. Só acabou a entrevista, mas um bom dia para o senhor. Se a gente não se encontra mais, um Feliz Natal, Ano Novo, que venha 2018 melhor do que foi agora, não é isso? Pois é. Eu desejo também a você, a toda a sua equipe, a equipe que sempre dá suporte para nós aqui, jornalistas que compõem, todos, dos diretores, no caso Alberto, você, a Jaqueline, todos. Muita paz, muita felicidade, ao maquiador que fica aqui, ao cinegrafista que fica ali, a quem serve o café para a gente, que passa o café, né? Assim que passa o café que a gente toma aqui agora. Toma. Todos um Feliz Natal, de muita paz, harmonia na família e um ano novo de glórias, vitórias e realizações. Sem acidentes no trânsito. Sem acidente no trânsito. Claro. Perfeito. Bom dia. E você já sabe que toda essa conversa da gente aqui fica à sua disposição no nosso site. Tudo que a gente conversa, você pode acessar depois. As entrevistas estão todas lá, qualquer uma que você quiser, você pode acessar a hora que você quiser. Você sabe também que o nosso site é o al.ma.leg.br/TV. Sabe que nas nossas redes sociais você pode nos seguir, vai encontrar tudo. E também na nossa página do rádio, é claro. E todos os dias eu vou estar aqui esperando você às 8h30 da manhã com entrevistas assim divertidas quanto essa, ou nem tanto, mas sempre lhe informando para você começar seu dia sempre muito bem. Tchau!